De acordo com a Lei Federal de Aprendizagem, empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar jovens e adolescentes entre 14 e 24 anos. Além disso, outras iniciativas já estão sendo tomadas para a inclusão dessa geração no mercado de trabalho, principalmente daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, em condições precárias de moradia, saneamento e baixa renda. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os desafios no cumprimento da lei e como sensibilizar essas empresas sobre a importância do tema. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o juiz do trabalho, André Vilela, representando a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, e o diretor do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDES, Vitor Ladeira. Qual o cenário de aprendizagem hoje no estado do Rio? Bom, quando eu falo de aprendizagem, eu gosto sempre de reforçar o quão felizes, foram os legisladores ao criar essa lei. Uma, porque eles conseguem, ao mesmo tempo, resolver uma questão do trabalho infantil e também de gerar oportunidades para o jovem de baixa renda, para o jovem em vulnerabilidade social, aquele jovem que por meios comuns não conseguiria chegar e disputar uma posição no mercado formal de trabalho, o que a gente chama do trabalho digno, na carteira assinada e etc. O cenário hoje não é um cenário positivo, isso não é específico do Rio de Janeiro, esse é um cenário no cenário nacional, isso é muito ruim, mas especificamente no Rio de Janeiro a gente tem uma defasagem hoje de cerca de 50% entre as vagas que deveriam de fato ser preenchidas pelas empresas. Isso é um número muito fácil, é só você pegar o CAGED, ver quantas empresas você tem e seguindo ali esse percentual de 5% a 15% por empresa, você consegue calcular exatamente quantos aprendizes, quantas vagas de aprendizes poderiam ser geradas no município ou no estado. No estado do Rio de Janeiro, hoje nós teríamos vagas para em torno de 82 mil jovens e adolescentes. E como ele falou, só está ocupado acho que em torno de 40 e poucos mil. 40 e poucos. Exatamente, está nessa faixa aí. E para o município o retrato é o mesmo, Nós estamos falando de 48 mil vagas, se eu não me engano, e a gente tem aí metade disso preenchido de fato. Agora, quais são os fatores que fazem com que essas vagas de fato não sejam preenchidas? Alguns são muito óbvios, e isso pela nossa experiência, como organização formadora, que está sempre em contato com as empresas, e algumas que não cumprem a lei, nós temos, por um lado, as empresas que simplesmente ignoram a existência da lei. Você tem as empresas que sabem da lei, mas por não serem notificadas, não serem visitadas e auditadas, elas fingem que nada está acontecendo. Elas estão esperando ser multadas. E existem empresas, inclusive, que falam abertamente, olha, adorei sua proposta, sua metodologia é perfeita de formação, mas enquanto o fiscal não vier bater minha porta e me obrigar, eu de fato não vou. E algumas empresas, inclusive, colocam a multa como um savingzinho lá, no final do ano, se não entrar... Já calcula no orçamento e tudo. E só acrescentar, tem o terceiro tipo, aquela que está esperando a multa, que é multada, não cumpre e vai discutir na justiça. Que é justamente quando chega a demanda para a Justiça do Trabalho. Em relação a esse ponto do setor público, para fazer cumprir a lei é preciso uma concertação das instituições que estão desse lado do balcão, que são as instituições públicas. O que está sendo feito em termos dessa concertação? O protocolo que foi assinado tem esse papel? Na verdade, como o Vitor falou, a aprendizagem ela vem como desdobramento dentro da questão do combate ao trabalho infantil. Combate ao trabalho infantil que não apenas você vem como desdobramento da Constituição Federal, mas que nós assinamos tratados internacionais com a Organização Internacional do Trabalho. Nós somos signatários de uma convenção de combate ao trabalho infantil, sendo que do trabalho infantil a gente tem as piores formas de trabalho, exploração sexual, é um outro tema muito mais profundo. E a forma de você tem, porque não adianta a gente retirar o jovem adolescente do trabalho infantil e não dar uma perspectiva, porque a gente sabe que ele representa muitas vezes o arrimo de família. E a aprendizagem é o caminho. A aprendizagem é o caminho e, como foi dito pelo Vitor, as empresas não querem cumprir a cota. Nós temos várias instituições que lidam com o problema de jovem adolescente ou com questão de trabalho infantil. E se entendeu que estavam fazendo trabalhos parecidos,
porém cada uma correndo para um lado. Então, em 2014, nós fizemos um primeiro protocolo na questão do trabalho infantil. Em 2015, nós assinamos um acordo de cooperação específico na aprendizagem. Esse acordo de cooperação, em razão até de um decreto que foi consolidado, graças a Deus, em 2016, que prioriza as varas de aprendizagem para os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, risco socioeconômico e cumprimento de medida socioeducativa. Que é o público mais complicado de incluir. De se encaixar, né, no mercado de trabalho. Então, o que nós temos hoje? Nós temos, para ter uma ideia, esse acordo de cooperação é assinado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 1 que eu estou representando aqui hoje, mas também assinado pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Superintendência de Trabalho e Emprego, que é o Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, são as instituições, a parte do poder público que cuida do problema. Mas o problema é que a gente só cuida do problema. A gente tem que passar a agir na origem, né? E por isso a gente fez, os diversos acordos são com isso. E temos participado do Fórum da Aprendizagem, junto com as instituições formadoras, exatamente para a construção de ações coletivas, né? Porque se a gente não trabalhar isso com o coletivo, não vai ter associação, a atuação individual é mera caridade. E nós temos todo o dispositivo legal. Se a sociedade não se juntar, nós seremos reféns. Não adianta botar grade. Porque se a gente não der um destino a essa juventude que está aí, a essa mão de obra que está aí, o nosso destino vai ser muito trágico. Não adianta encarcerar. Porque se a gente encarcerar, se a gente matar, a gente vai perder toda uma geração de mão de obra ativa e no futuro o meu sobrinho, a minha sobrinha da classe média, eles não vão ter o desdobramento nas outras classes sociais que precisam compor a nossa sociedade para o capitalismo continuar. Então, se a gente não tem uma construção da sociedade como um todo, se a gente excluir essas pessoas de participação, nós estamos, na verdade, matando a galinha dos ovos de ouro no futuro. Quem é a galinha dos ovos de ouro no futuro? A nossa aposentadoria. E olhando para esse longo prazo, tem toda uma série de ações que tem que ser feitas no agora, presente. Agora. E aí, pensando na Rede Pro Aprendiz, qual a experiência do CIEDES na recepção desse público e qual é o público de jovens hoje que vocês trabalham diretamente? O nosso grande diferencial são jovens de fato em vulnerabilidade social e hoje 40% dos nossos jovens eles são oriundos dos programas das medidas socioeducativas, né? Então são jovens, sua maioria, do DEGASE. Né? Então a gente utiliza o primeiro emprego formal como uma forma de ressocialização desses jovens e tem sido um trabalho maravilhoso, embora muito difícil de inserir ainda esse jovem. Né? Em alguns momentos nós temos algumas empresas que são punidas, né, a cumprir pela fiscalização. E recorrem a alguns artifícios jurídicos para que esse jovem não cumpra o período de aprendizagem dentro da própria empresa. Bom, e a gente acaba colhendo boa parte deles e também distribuindo entre outras organizações, seja do poder público ou seja organizações da sociedade civil, né, para que esse jovem de fato tenha a prática da aprendizagem. E aí o nosso papel, né, o papel do CIEDES e da Rede Pro Aprendiz, e aí aqui eu abro um parênteses para falar o que é a Rede Pro Aprendiz. O CIEDES ele já faz 3 anos, ele já atua como organização formadora há 3 anos. E a gente começou a observar que o mercado do Rio é um mercado muito... há uma concorrência muito forte entre as organizações da sociedade civil que deveriam trabalhar juntos como sociedade civil organizadas e pensar no impacto social e pensar no jovem aprendiz, no jovem ingressando no mundo do trabalho. Mas não, eles veem isso como um comércio. E aí eu falo isso sem medo aqui, porque, de fato, a maioria das organizações elas pensam que são comércio, porque ganham lá a taxa e querem sobreviver disso, e repartem, fatiam o mercado, ficam se degladiando e se enfraquecendo para ver quem consegue mais jovens. Né? Mas eu sempre brinco, a gente tem um oceano azul aí, né, de 50% de empresas que não cumprem a cota. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir nessas empresas, sensibilizá-las, mostrar a importância, como que a aprendizagem ela pode valorizar um quadro funcional, né? Como que a diversidade ela é importante dentro de uma empresa, né? Como que um projeto como esse, né? Assim, um jovem que passa, né, lá seus quase 2 anos, né, dentro desse processo de aprendizagem, que praticamente dobra a renda da família, como que isso volta para a sociedade, né? Como que esse impacto é tão positivo, né? E aí nós começamos a olhar esse mercado e resolvemos propor uma parceria, quase que uma joint venture com outras organizações. Uma é a Rede Cidadã, né, que também atuava aqui no Rio de Janeiro, e ela operando de um lado, a gente do outro, e de repente a gente conversa em uma das feiras de aprendizagem, poxa, por que a gente não faz isso junto?
A gente reduz nossos custos, a gente gera um impacto maior, a gente junta as nossas metodologias, a gente se fortalece. Fizemos esse convite para outras organizações, nem todas aceitaram, mas a Rede Cidadã aceitou e também o IPAC, que é uma organização que trabalha com estágios, e a gente criou o que a gente chama hoje de Rede Pro Aprendiz, que é um movimento dessas 3 organizações em prol da aprendizagem profissional aqui no Rio de Janeiro. Dentro desse cenário, né, de convergência, de necessidade de unir esforços para resolver essa questão do aprendizado, a gente vê surgir toda uma discussão para diminuir o número de vagas, e é uma lei que está tramitando no Congresso Nacional. Então a gente vai tratar disso no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com André Vilela e Vitor Ladeira. O programa Aprendiz Legal, criado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, também oferece oportunidades para os jovens de todo o Brasil ingressarem no mercado de trabalho. A nossa equipe conversou com o superintendente do CIEE do Rio sobre a importância de aproximar esses adolescentes das empresas e como a mudança na lei do aprendiz, que pretende reduzir a contratação de jovens, pode impactar no futuro e na formação profissional deles. Para o jovem que deseja entrar no mercado de trabalho, mas ainda não possui nenhuma experiência ou não teve a oportunidade, o CIEE oferece cursos gratuitos de formação e preparação para inserir esses adolescentes nas empresas. O primeiro passo para que isso aconteça é escolher o curso, participar das aulas e atividades de apoio e, posteriormente, se candidatar para as vagas disponíveis. Durante a semana, ele tem um dia na semana que ele fica aprendendo a teoria daquele curso que ele pretende fazer. Então, ele fica um dia conosco e 4 dias na empresa. Por quê? Porque a lei diz que deve ser concomitante, ou seja, ele vê a teoria e a prática automaticamente. A empresa me abre a vaga, a empresa abre a vaga daquela especialidade. E nós, então, vamos buscar qual é o jovem que está dentro daquele perfil. De acordo com a lei do aprendiz, empresas com mais de 7 empregados devem conter no quadro de funcionários uma porcentagem específica de jovens aprendizes que varia de 5% a 15% de acordo com o tamanho da empresa. Então, logo saiu a lei, em 2008, houve uma certa contração das empresas. A empresa não queria, achava que ela já tinha muito imposto a pagar e aquilo seria uma sobrecarga para cima deles. Mas aos poucos a gente vai sentindo que as empresas estão admitindo, porque antes elas admitiam que iam pagar e não tinham retorno. Agora elas estão vendo que elas estão preparando mão de obra para o futuro. Então elas estão preparando para si própria ou então para outras empresas. Hoje, o estado do Rio é o primeiro no ranking de contratação de jovens aprendizes. E, de acordo com dados do CIEE, cerca de 64% desses jovens são aproveitados dentro das organizações. Atualmente, no Rio de Janeiro, nós temos 15 mil aprendizes. E estagiários, nós somos o 3º no país. E temos 30 mil estagiários. Existe ainda a possibilidade de reduzir a cota de aprendizes. Se eles reduzirem o número, dentro do CBO, eles reduzirem o número de oportunidades, isso para o país, já que a lei foi criada em função de aumentar essas oportunidades e não de diminuir, vai ter pelo menos 40% de redução de vagas ocupadas pelos jovens. Então, serão muitos jovens que continuarão a ficar na rua porque não tem como ter um emprego. Porque no caso do aprendiz, ele também é um empregado da empresa, tem carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas, então a empresa tem que entender que esse jovem pode prosseguir naquela empresa ou basta ele ter o certificado para se apresentar numa outra empresa, mostrando que ele já tem, inclusive, a experiência que é tão solicitada pelas empresas. A caminhada dessa função social, né, do trabalho, o entendimento das empresas a respeito desse papel que ela também pode desempenhar e que é bom para ela no contexto que a gente vive, é um processo de sensibilização bastante complexo, né, e que demanda tempo para se formar. Então, discutir agora a diminuição das vagas acaba embolando esse cenário. É um né? retrocesso num processo que mal começou.
Né? Como dito, né, na verdade, nós tivemos uma alteração em 2008 e houve toda uma mudança de conceito, ampliação da faixa etária, né? E, assim, as leis não pegam no Brasil, né? As pessoas não querem que a lei pegue, né? Na verdade, a intenção de não cumprir lei. Mas o que acontece? Primeiro, lembrar o que foi dito na reportagem. Na verdade, contrato de aprendizagem é um contrato de emprego, né? Então, a gente está preparando realmente o futuro trabalhador. Quando a gente fala aí, ele falou CBO é o Código Brasileiro de Ocupações, né? O que está por trás? As empresas, na verdade, elas primeiro paravam de cumprir a lei, só que a lei está sendo cobrada, elas não estão tendo mais por onde escapar. Tentaram, num primeiro momento, discutir qual seria a base de cálculo, né? Isso a jurisprudência fixou que é de todos os empregados da empresa. Quem briga muito pela redução do Código Brasileiro, porque o Código é que diz quais são as atividades que exigem aprendizagem. Então, com isso, eu pego aquelas atividades e calculo quantos empregos eu tenho, quantas funções eu tenho, para calcular a cota naquela empresa. O que acontece hoje? Nós temos o problema da famigerada terceirização, né? As empresas de terceirização, elas têm uma estrutura administrativa pequena, mas tem 3.000, 4.000 empregados, por exemplo. Quando a gente tem uma jurisprudência que interpreta, que envolve todos os empregados, você chega naquela empresa, a atividade de todos os terceirizados faz parte da cota, eles têm que cumprir uma cota muito grande, né? Cota esta que sequer daria para botar dentro da empresa para trabalhar. E aí vale ressaltar o seguinte, o método mencionado por ele, o método tradicional do jovem, ele faz o curso na entidade formadora e os outros dias trabalhar na empresa, é a empresa que está pagando pelo curso da aprendizagem. O que acontece com as empresas que hoje têm que cumprir a cota, que têm que pagar pelo curso da aprendizagem? Elas não teriam, em muitos casos, como absorver isso tudo dentro da empresa. Então, nós tivemos uma alteração em 2016, um decreto em que ele formaliza aquilo que a gente chama de ambiente simulado, tá? Na verdade é o seguinte, a empresa tem que cumprir cota, tá? Essa empresa, ela paga o curso à entidade formadora e aí ou a entidade formadora dá um ambiente onde a prática será ministrada ou então esse jovem vai fazer a prática em outra entidade, em outra empresa. Nesse aspecto é muito importante para a gente que as entidades da administração pública, direta e indireta, passem a pensar também na questão da aprendizagem. A administração pública direta e indireta, ela não obedece à CLT, portanto, ela não precisa, né, cuidar de aprendiz, não tem que cumprir cota de aprendizagem. Mas ela tem como também contribuir através do seguinte, a administração pública fazendo convênios com as entidades formadoras e com as empresas que têm que cumprir cota para oferecer que a prática seja no âmbito da administração pública. Com isso, a gente fecharia todo o sistema e daria uma perspectiva maior para essas pessoas. Mas eles aí viram que não tinha mais solução, agora querem atacar a própria base da cota. Como ele falou a previsão de uma redução de 40%, tem alguns que já falam em até 60% de redução de cota, né? Então, você veja, nós estamos aqui hoje, como eu falei, 82 mil... Não chegamos à metade e ainda temos... Já vamos reduzir a 2/3. Né? Então, quer dizer, é um atraso social enorme. Em relação ao CIEDES, como é feito esse trabalho da Rede Pro Aprendiz com as instituições públicas? Já há um diálogo no sentido de encaminhar esses jovens para esse processo que ele falou do ambiente simulado? Sim, há uma articulação direta com o Ministério Público do Trabalho e sempre que há uma dificuldade, né, na alocação desses jovens, são apresentadas algumas soluções, né, para que algumas organizações da gestão pública possam absorver esses jovens e mesmo organizações da sociedade civil também que têm essa prerrogativa para poder receber, né? E vale aqui também dizer que eu penso que esse cenário ele exige também além, obviamente, de toda a questão do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, né, um alinhamento de expectativas com relação ao empresariado, né? O empresariado ele tem que entender de uma vez por todas o que representa a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem não é a mão de obra barata, como muitos acham, né? Aí bota lá o jovem fazendo trabalho de boia, grampeando papel e tirando cópia o dia inteiro e não aprende nada. Né? Então, primeiro, não é mão de obra barata. Ele está ali na condição de aprendiz, ou seja, ele está ali para aprender um determinado ofício, né? Cuja a grade curricular, todo o conteúdo e a prática que ele tem que aprender está muito bem definido no contrato. Então, ele está ali para aprender. Então, dá trabalho? Dá. Mas
tem que se perceber uma oportunidade em formar uma mão de obra muito qualificada que vai de fato vestir a camisa da empresa e ser um bom profissional ali da frente. O outro é também um olhar e um alinhamento de expectativa por parte das organizações formadoras. Né? E aí eu trago por um lado, né, a gente viu agora o superintendente do CIE comentando sobre essa questão do tipo de qualificação que se dá, né, da formação. A forma de se trabalhar está mudando, né? Então algumas profissões inclusive estão deixando de existir. Então não vale hoje a gente pegar simplesmente a grade curricular fechadinha, quadradinha e aplicar só aquilo. A gente tem que oferecer algo a mais, né? Isso a gente busca fazer. Então a gente dá pílulas ali de empreendedorismo, a gente trabalha desde o início uma perspectiva de projeto de vida, né? Para que ele entenda esse período de aprendizagem como mais um degrauzinho na formação de vida. Senão eles entram ali, o jovem que não ganhava nada, a renda familiar de um salário mínimo, de repente ele ganha quase um salário mínimo. Ele dobrou a renda familiar e ele acha que está tudo bem, mas daqui a 11, 16 meses ele não tem nenhuma garantia que fique. Então, como que eu uso esse período de tempo para pagar um curso, entrar numa universidade, né, enfim, investir na minha formação para que eu, de fato, alcance algo uma vez que eu não consiga ser efetivado, né? Como é que eu vou, a partir dali, a partir desse término de contrato? Isso é função nossa. Fazer ele entender que é só o início de uma longa jornada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos do papel e do valor que esse jovem pode ter para a empresa e o entendimento disso, o quão importante é para avançar nesse projeto. Porque na verdade, como frisado, né, ele não está lá de caridade pela empresa. Ele é um empregado, é um contrato de emprego. Então, o que ele produz entra no patrimônio da empresa. Isso que o empresário tem que entender. Né? Mas o que a gente tem muito, na verdade, principalmente no que diz respeito à aprendizagem dos que têm vulnerabilidade socioeconômica, porque as pessoas assim, mas por que vocês estão falando de quem tem vulnerabilidade socioeconômica? Porque o meu sobrinho, o seu filho, esses aí já têm condição, eles já têm um bom estudo, uma boa educação, a gente dá curso, a gente pode pagar cursos, eles têm como entrar no mercado de trabalho. Eu tenho que pensar naquele resto da sociedade que não tem condição. Então a gente pensa do pessoal da vulnerabilidade socioeconômica, porque eles são um objeto que nós temos que cuidar. Então o que acontece? O que a gente tem muito é preconceito. Né? Tem muito preconceito e as entidades de formação têm tentado quebrar isso e têm trabalhado uma outra coisa. Quando ele falou do projeto de vida, a gente muitas vezes pega um jovem que não sabe se comportar. Ele senta para conversar, vai de boné, uma série de coisas. Eles agora já estão fazendo uns cursos preparatórios do jovem para as entrevistas. Né? Então você vê que a coisa é muito complexa. Se a sociedade toda não trabalhar em conjunto, essa juventude vai ser perdida. Agora a gente está falando aí do jovem vulnerabilidade social, que já tem toda essa questão comportamental. Agora, em relação aos que cumprem medida socioeducativa, o preconceito é bem maior, né? É bem maior. E, mais uma vez, pela falta de entendimento do que é uma medida socioeducativa. Né? Esses jovens, eles não são criminosos. Né? Esses jovens, eles estão ali passando por um processo, não por acaso. Você tem aqui no Rio de Janeiro o DEGAS, que é ligado à Secretaria de Educação, né? Cuja ideia é fazer com que esse jovem se ressocialize, né? Que ele estude, ele tem que estar na escola e que no processo final ali de formação dele, ele tenha a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de uma maneira coordenada e orientada. E formal. E formal. Isso é o mais importante. E veja, infrações às vezes bobas, porque ele queria comprar o tênis que seu sobrinho usa, ele queria comprar um telefone celular, né? Então, quer dizer, o mercado joga, o consumo joga isso, e ele vai fazer um aviãozinho para o tráfico, porque o cara do tráfico prometeu que ia dar o dinheiro para ele assistir um jogo do Diogo Nogueira. E porque às vezes entendeu? É o primo, às vezes é o irmão, isso, né? Ele vai naquele vínculo de confiança e acaba fazendo uma coisa e a polícia chega e acaba pegando e leva todo mundo, ele é menor de idade, ele acaba ficando ali. Né? Então, quando você leva esse jovem, né, para a empresa, há de fato um desconhecimento muito grande e criam-se alguns mitos com relação a esse jovem, que ele vai roubar, que eu não posso mais deixar meu celular em cima da mesa, que eu tenho que botar, teve empresa já falou, né? Agora eu vou ter que investir também, o custo vai ser dobrado, que eu vou ter que botar câmera na empresa. Então eles chegam a esse nível. Né? Então há de fato esse desentendimento. Aí o que acontece? Eu tenho empresas, por exemplo, que fazem quase que um programa de trainee barateado. Né? Então exige que os jovens tenham mais de 18 anos, na maioria é branco, que já fala inglês, que tem experiência, já esteja na faculdade. Isso é um programa de trainee barateado. Desculpa, isso não é lei da aprendizagem. Isso é outra questão. Agora, são muitas empresas grandes que fazem isso. Né? Então, se nós como organizações formadoras não tivermos essa sensibilidade de chegar para essa empresa e falar, opa, você está pedindo uma coisa que não condiz, eu não vou fazer. Mas o que a gente vê é o contrário, elas aceitam. Da mesma forma,
os auditores. Se o auditor perceber que isso de fato acontece, tem que atuar, né? Então a gente tem que atuar, porque a lei ela precisa ser cumprida, primeiro, e não é. Segundo, ela tem que ser cumprida de maneira efetiva. As pessoas precisam entender o que elas propõem. E esse processo leva tempo, né? E a gente está falando assim que enquanto Brasília discute a possível redução do número de vagas, a gente tem aí um gap bastante grande a atender de 50% de vagas que poderiam estar sendo preenchidas num cenário de muita violência, né? Que já é vivido no estado do Rio. Então, pensando sobre essa perspectiva, sobre os papéis, assim, o que a gente precisa fazer para ganhar velocidade, né, nesse salto para poder resolver essa questão? Se não resolver, mas criar mecanismos de atuação conjunta, né, como a gente vem falando aqui no programa. Eu acho que, na verdade, o papel que a gente tem que ter, e aqui eu me dirijo aos empresários, né? Primeiro, nos desarmarmos. Né? Ver que, na verdade, quando a gente faz essa fala, as instituições de fiscalização, as instituições de julgamento, as entidades formadoras não estão preocupadas. A gente quer construir uma sociedade melhor, inclusive para a empresa. Né? Porque eles recebem esses jovens, depois eles vêm com o tempo, o jovem muda completamente de vida, alguns viram empregados da empresa, né? Então são seres humanos que têm aí, que têm uma mão de obra disponível e pode ser modificada. Então a primeira coisa é desarmarmos e trabalharmos em conjunto para o crescimento de todos. Né? Enquanto isso não vai, é óbvio que as instituições não podem parar. A fiscalização está atuando, a justiça está julgando, né? Eles vão cumprindo as cotas na forma que a gente vai impondo. O ideal que a gente pensa no Brasil, na verdade, é uma coisa maior. Eu não preciso esperar que seja cobrado. Né? Eu tenho que cumprir a lei. Se todos cumpríssemos, o país seria muito maior do que já era. A lei ela é muito boa. Recentemente eu estive na Alemanha, em Colônia, conhecendo a lei de aprendizagem deles. É uma lei específica do município. E quando eu levei a lei 10.097, eles ficaram impressionados com o tamanho da abrangência, né, da lei, assim, o quanto ela de fato ajuda as empresas, né, e ajuda a população, né, menos favorecida a se inserir formalmente, a gerar renda, a movimentar a economia. Então, como que política e economia de fato conversam de uma maneira incrível nessa lei, né? Então, assim, a nossa legislação ela é muito boa. Agora, de fato, né, quando a gente fala o que falta, bom, já caminhamos aí 18 anos, né, desde que a lei foi instaurada lá atrás, né? Então, o que falta agora, de fato, é ação. Eu acho que a gente já conversou bastante, a gente tem aí anualmente encontros das organizações formadoras, das entidades públicas. Eu acho que falta um pouco de ação. Eu acho que falta um pouco arregaçar as mangas e cada um exercer de fato o que prega ali, né? Colocar de fato a coisa para acontecer. Eu acho que ainda falta isso, falta ação. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, André, obrigada, Vitor, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.